informar, então... Obrigada, Milena. Eu gostaria de informar que vocês têm que preencher a lista de presença que eu irei enviar durante, acho que mais ou menos às 19h40. Eu envio para vocês a lista de presença e o formulário de avaliação. Vocês preenchem a lista de presença. Só um minutinho. Pronto. Vocês preenchem a lista de presença, que o certificado ficará disponível para vocês amanhã na área do usuário. Nesse momento, eu convido para ministrar a palestra desta noite o engenheiro civil Gustavo Bragato, graduado em Engenharia Civil pela PUC Goiás, pós-graduado em Estruturas, Fundações e Pontes pela Dalmas. Ele atualmente atua como projetista estrutural há mais de 3 anos e é associado da Irata e Associados. Gustavo, você tem a palavra, pode iniciar. Não estou ouvindo. Gustavo caiu? Tá mudo. Tá mudo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não, não estamos ouvindo. O Gustavo está mudo. Ah, o do Gustavo. Bom, não tem problema. Estão me ouvindo agora? Sim, Agora estou sim, te agora ouvindo. sim. Tá, beleza. Eu vou ter que mudar para outro fone de ouvido aqui. Vai ficar um aparelhão aqui na minha cabeça, mas é o que conecta no computador. Vamos lá. Eu estou com 2 aparelhos aqui. Eu estava com o celular para conectar aqui na câmera e o meu computador para apresentar os slides para vocês. Estão me ouvindo bem agora? Positivo. Beleza, então vamos lá. Muito obrigado pela introdução, Ludmila, e vamos começar, pessoal. Peço para eu liberar o acesso aqui para poder compartilhar a tela, por favor. Está liberado, é só clicar no botão verde abaixo. Tá, vamos lá. Estão vendo a tela? Sim. Sim. Beleza, Sim. então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco do meu dia a dia, né, como projetista estrutural, porque acaba que com o tempo, quando você vai pegando ali uma prática, você vai desenvolvendo as ferramentas próprias de trabalho, sendo você automatizando ou não, você vai desenvolvendo seu método de trabalho. E eu tenho o costume de automatizar muita coisa, e isso é o que parece ter despertado o interesse de muita gente, né? Então, eu fui convidado aqui hoje para mostrar para vocês um pouco do meu dia a dia, com os programas que eu uso, com as ferramentas que eu uso, para mostrar para vocês as possibilidades e como vocês vão fazer projetos em menos tempo, porque, afinal, o projeto em menos tempo a gente acaba ganhando mais, né? Eu queria agradecer especialmente ao professor Rodrigo da Mata, um grande colega, um amigo meu de profissão, que eu tenho aula com ele desde a faculdade, e eu escolhi a Dalmas foi bem influenciado por esse motivo. Ele é um ótimo profissional e ele que me convidou para estar aqui hoje. Vamos lá, próximo slide. Como a Ludmila disse, eu sou engenheiro Gustavo, sou formado pela PUC Goiás em Engenharia Civil. Eu tenho muito tempo já de projeto, muito tempo assim, né? Para mim é muito tempo. Estou em projetos já desde 2015, se eu não me engano, que eu entrei na ONA S.A. A gente trabalhava com projetos de estradas lá. E lá na ONA, com projeto de estradas, é um serviço muito, muito repetitivo. Porque imagina, o projeto de estradas ele é faseado em estados de 20 e 20 metros. Aí você pega um estrado de 100 quilômetros, de 20 e 20 metros, você tem toda aquela parte de análise, tem centenas e centenas e milhares de informações ali naquela estaca. Então, pensa, você vai fazer um projeto de 100 quilômetros, que de 20 e 20 metros tem um estaca. É um projeto extremamente repetitivo. E lá na ONA, a minha chefe na época, ela já usava alguma dessas ferramentas que eu vou mostrar, que é a ferramenta de desenho e manuseio do AutoCAD com rotinas criadas dentro do Excel. Então, você vai no Excel, coloca em colunas, em células, em sequência vertical, alguns comandos do AutoCAD, ele faz isso. O AutoCAD vai desenhar quando você cola essa linha de comando. Então, eu aprendi isso lá com estradas e foi extremamente útil, porque é um processo muito repetitivo de projeto. Automatização ajuda demais da conta. Aí, lá na ONA, eu queria eles já
trabalhavam com pontos há um tempo, mas eles tinham parado de fazer projeto de pontos, porque o profissional responsável já não fazia. Aí eu queria entrar numa pós, né, depois de formado, para ver se eu voltava a ser projetista de pontos lá do escritório. Aí eu escolhi a Dalmas por isso, porque o Rodrigo da Mata era o coordenador, na época foi a primeira turma, e lá tinha projeto de pontos. Aí assim que eu comecei na área de estruturas. Aí lá dentro da Dalmas, eu comecei, faltou um pedacinho. Depois de 6 meses de formado, eu saí da ONA, porque lá eu estava embaixo os projetos de estradas, na época, meu contrato estava acabando, já não ia reformar, já não ia refazer o contrato. Aí eu pedi para sair, eu não estava gostando muito do que eu estava fazendo lá também. E nesse tempo de sair, depois que eu saí da ONU, eu comecei a estudar. Eu comecei a fazer curso de Excel, eu comecei a fazer curso de VBA, eu entrei naquela plataforma Udemy, eu não sei se vocês conhecem, lá tem muito curso barato e muito curso bom. Então eu fiz muito curso naquela época, aprendi muita coisa. Aí, então, eu já entrei na Dalmas com a cabeça focada em Excel, em VBA e tal. Aí eu comecei já lá naquela época a desenvolver as ferramentas de acordo, a desenvolver planilhas de cálculo com o que eu ia aprendendo na pós. E lá no começo, eu tinha desenvolvido uma planilha de alvenaria estrutural, porque foi um dos nossos primeiros módulos, que inclusive foi o Rodrigo da Mata que lecionou. E essa ferramenta me fez destacar lá dentro. O Rodrigo da Mata viu que eu tinha potencial, porque eu estava fazendo aquilo, e me indicou para um colega lá que estava na pós com a gente, que era o Ziad Esber, que na época ele estava aqui na Irata. Aí ele viu que eu era legal, que eu estava interessado, parecia que eu tinha potencial, pelo menos passava isso para eles. Aí ele me chamou para trabalhar aqui. Então, eu estou já na área de estruturas desde dezembro de 2017. Então, eu saí da ONA em junho e entrei em estruturas em dezembro, aqui na Irata. Hoje o Ziad se desvinculou da Irata, ele tem um escritório próprio, ZHEng, mas eu voltei para cá, estou aqui na Irata de novo. E hoje, no meu dia a dia, eu projeto fundação, alvenaria estrutural, concreto, armado, concreto tendido, então, concreto em várias formas, né? Então, esse que é o foco. E o bom de você focar em concreto é que os softwares são sempre mais ou menos o mesmo. Eu, por exemplo, uso muito o TQS, que ele possibilita o projeto de tudo isso que eu citei aqui. Tá, vamos lá. O objetivo dessa palestra, que eu já disse agora, é apresentar para vocês as ferramentas de pré-dimensionamento, como é que eu faço para interpretar um relatório, como é que eu faço para pré-dimensionar a partir de relatórios do TQS, como é que eu automatizo o desenho, como é que eu faço o meu trabalho, no dia a dia, como é que eu acelero o meu trabalho. E então um GIFzinho, no geral, são várias ferramentas que eu usei, eu peguei e coloquei meio acelerado, mas tem algumas possibilidades aí de como é que eu faço. Vamos para o próximo slide. Bom, vamos para um pequeno histórico. Vai ser bem curto. Sei que eu, pelo menos, como sou de exatas, não gosto muito de história. Vamos lá. A gente começou, o ser humano começou a calcular na mão. Eu até hoje não entendo como é que o pessoal calculava, que todas aquelas integrais e derivadas, tudo na mão. É bem complicado. Isso para hoje, que a gente tem todas essas ferramentas, ainda é muito difícil. Aí o negócio foi evoluindo, foi uma regra de cálculo que eu não usei, mas meu avô é formado em engenharia e ele me conta muita história, que quem tinha HP na época era o cara mais rico que tinha, porque na época que ele estava na faculdade, foi quando estava começando as calculadoras. E hoje em dia é computador, é software. O projetista que não está atualizado, que não usa computador, bem provavelmente ele não vai ter competitividade no mercado. Bem provavelmente não, com certeza não vai ter competitividade no mercado. Porque hoje em dia os projetos são tão complexos que para você fazer na mão vai demorar demais. Se você for demorar demais, com os valores que o mercado hoje tem, você não vai conseguir se manter. Infelizmente. É a mesma coisa. Começou e aí começou a entrar o computador, começou a entrar o CAD, né, que é o Computer Assisted Design. E hoje em dia, o que seria o cutting edge, o mais avançado, é o BIM. São softwares que são softwares, não, BIM é todo um processo, tá? Mas os softwares de BIM, eles possibilitam a gente acelerar ainda mais os nossos desenhos. Então, tem todo um processo de desenho para chegar onde a gente está hoje
E da mesma forma, para a engenharia fazer à mão, não dá. Tem muito arquiteto que até que faz muita coisa à mão, porque ajuda no processo criativo às vezes, mas o projeto final executivo sempre é no computador. Então é isso aí. Então o que a gente viu é que teve uma evolução tanto no cálculo quanto no desenho. Então qual é a próxima evolução? Qual é o próximo ponto? O que eu vou fazer? O que eu vou melhorar? Onde eu vou atacar? Como é que eu vou acelerar meu processo para ficar mais competitivo no mercado de hoje? E a gente tem automação, que é, bom, como para processos básicos a gente teve a Revolução Industrial, hoje em dia a gente tem programação. Programação, ela permite a gente ter todos esses softwares e ela vai permitir também a gente programar o nosso dia a dia. A minha ideia aqui nessa palestra, é muito importante a gente pensar nisso, é que a minha ideia hoje aqui não é mostrar para vocês a planilha, o programa, o que eu estou fazendo. É para vocês entenderem todo um novo processo de projeto, todo um novo processo de trabalho. Porque se eu der uma ferramenta na mão de vocês, vocês vão usar ela de vez em quando, mas quando chegar no próximo desafio, vocês não vão saber fazer. Então, a ideia de hoje é vocês saírem daqui vendo que existe uma nova possibilidade de trabalhar, que é você programando o seu dia a dia, que é você criando automatizações, que é você usando planilhas, porque isso que vai ser, para mim, vai ser o próximo ponto a atacar na nossa área, na nossa engenharia, nos nossos projetos, né? Isso que vai trazer mais dinheiro, que é o que importa no final das contas. Vamos lá. Então, as primeiras ferramentas que eu vou apresentar para vocês hoje. A gente tem, no projeto de estruturas, as peças estruturais. Então, um dimensionamento, um projeto de estruturas completo, você começa lançando isso no software. Aí você pega lá o resultado do software, ele vai processar aquela estrutura e vai te falar, essa seção de concreto resistia aos esforços com esse aço. Mas e se a seção de concreto for errada? O que eu coloco? Como é que eu sei? As possibilidades são infinitas, como é que eu vou fazer? Então, é por isso que a gente chama de pré-dimensionamento ali dentro da estrutura. Para fazer viga é o vão, para fazer pré-dimensionamento de laje também é o vão, sim, varia do tipo de viga, tipo de laje. Pilar é a compressão centrada com algum ajurador para simular o momento de segunda ordem. Então, a gente tem esses pré-dimensionamentos que são sempre, são a maioria baseados na geometria da estrutura. Aí, beleza, como é que eu faço para fazer um pré-dimensionamento hoje? Eu pego o vão da viga e divido por 10. Eu pego o vão da laje e divido por 30. Eu pego o vão e divido por um número qualquer que a gente tem um conhecimento. E para pilares, a gente pega os esforços e divide pela área com um pouco mais complicado que isso, mas está sempre baseado na geometria. Então, pensa num projeto tá gigante ali, um projeto com centenas de vigas, centenas de lajes, centenas de pilares. Eu não vou fazer esse pré-dimensionamento um por um. Eu não vou fazer isso, é tempo demais. Então, como é que eu faço? Quando a gente vai ganhando experiência, você já coloca o número que você acha que vai dar, e vai depois fazendo análise. Mas antes de ganhar experiência, a gente confia muito no pré-dimensionamento. Aí esse pré-dimensionamento é com base na geometria, isso eu não vou pegar manualmente. Então, se eu já tenho um software, que eu uso o TQS, por exemplo, que eu já lancei a estrutura lá, que já tem os vãos, por que eu não uso os dados que está lá dentro do modelador para fazer o pré-dimensionamento? Essa é a ideia. É você pegar os dados que estão dentro do seu software e fazer cálculo com ele, porque você já lançou a estrutura, você não precisa fazer tudo de novo. Aqui eu demonstro, aqui é um relatório não, é um diagrama de esforços de uma viga que o TQS solta para você. Aí pensa, vamos, hipoteticamente, essa VP1, ela tem 14 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Ela não está passando. Como é que eu vou fazer? E ela já está no software, eu já tenho os esforços. Eu vou ler os relatórios, eu vou ler os esforços e vou fazer meu pré-dimensionamento. Os dados que você precisar, tudo que você de esforço, de vão, enfim, tá tudo nos relatórios do TQS. Essa é uma vantagem muito grande para que eu acho. Eu sou usuário do TQS, eu acho essa vantagem tipo imensa.
é que ele trabalha com arquivos soltos. Então, todos os relatórios são acessíveis pelo Windows mesmo. É um arquivo, você vai lá e abre com um editor de texto qualquer e tá lá. Você faz o que você quiser com ele. Então, se está tudo no relatório, como é que eu faço para ler esses relatórios? Então, qual que é o processo automatizado de pré-dimensionamento? Você cria modelo estrutural no TQS, você faz um processamento inicial, às vezes ajusta uns erros ali e aqui. Depois desse processamento inicial, vários relatórios já vão ser criados. E eu quero esses relatórios. Como é que eu faço? Eu pego o Excel e com programação em VBA, que eu vou falar mais daqui a pouco, eu faço eu leio os relatórios do projeto que eu quero. E toda vez que eu vou lá, pego o relatório, faço o pré-dimensionamento, ele, de todas essas centenas de vigas, lajes e pilares, ele faz isso instantâneo. Não é instantâneo, não, tem o processamento, claro. Mas é muito rápido esse reprocessamento, porque é só um clique de botão, a planilha já vai lá, busca, lê os relatórios, já faz tudo, e já apresenta para você tudo prontinho, detalhadinho, finalzinho, para você colocar no software de novo e refazer o processamento. Então, o projeto de dimensionamento de uma estrutura é muito demorado pela iteração. É o faz e refaz, porque é teste. Então, essas planilhas, essas ferramentas te direcionam. Elas pegam a sua mãe e falam, bota isso aqui, provavelmente vai dar certo. Sempre tem um reprocessamento, porque em estruturas, quando a gente muda as dimensões de uma peça estrutural, a gente muda os caminhos, os esforços ali dentro, né? Então, às vezes, são necessárias algumas poucas iterações. Mas, em vez de ter, sei lá, 20 iterações, você mudando cada viga, cada laje, você vai fazer 2, com muito mais segurança, porque se você vai estar tomando decisão com base em dados, você não vai estar, vou colocar essa viga aqui, mas em tal verificação ela é detalhada, mas ela passa acima do domínio 3, por exemplo. Aí a gente não quer isso, a gente quer um domínio 3, ter uma planilha para fazer isso também. Então, a gente faz a criação do modelo sobre o TQS, a esquerda, para quem não conhece, é o TQS. Esse é um pavimento tipo de um projeto aqui nosso. Aí depois a gente faz um processamento inicial, que é quando o programa vai pegar tudo que você pegou, tudo que você calculou, e vai trazer e vai processar, e vai tirar os resultados. Ele tem vários tipos de processamento, mas primeiramente, para corrigir os erros de lançamento, muitas vezes a gente faz somente os esforços. Aí, quando ele cria esses relatórios, eu estou mostrando aí no vídeo da esquerda, é uma planilha que está vazia, deu para ver lá que não tinha nada. Aí eu clico no botãozinho, ela vai lá dentro do TQS, processa, lê tudo que eu preciso e tá aí. Os relatórios estão tudo dentro do Excel. Aí, à direita, agora eu passo para o vídeo da direita, são os cálculos que essa planilha vai fazer com o pré-dimensionamento de pilares, por exemplo. Ele vai ler a planta de carga, os esforços que está lá no software, ele vai pegar de relatórios as dimensões dos pilares, e com base em fórmulas e cálculos que a gente usa para pré-dimensionamento de pilares, ele vai te dar praticamente o resultado, se você manter uma dimensão, qual que é a outra dimensão que eu tenho que ter? Se eu tenho um pilar em XY, por exemplo. Você pode até calcular as dimensões dos dois, mas o que eu gosto de fazer eu fixo uma dimensão, qual que a outra tem que ser? Mas eu quero fixar outra dimensão por limites arquitetônicos. Então, qual que a primeira tem que ser? Então, essas planilhas, esses vídeos demonstram para vocês como é que eu faço. Eu pego o Excel, clico um botão, ele lê os arquivos e dimensiona e pré-dimensiona para mim. Agora vamos para a ferramenta de dimensionamento. Depois de você fazer o pré-dimensionamento da sua estrutura, para pelo menos estar passando, eu preciso ver se minha estrutura está econômica, se minha estrutura está segura, se minha estrutura está bem dimensionada, se está uma estrutura saudável, que afinal a vida útil de projeto de hoje são 50 anos. Então a gente tem aqui, estou mostrando para vocês, é uma interface de uma planilha que eu uso em alvenaria estrutural, que essa alvenaria estrutural, eu uso o Alves para calcular, então, de novo, eu leio relatórios Alves e a planilha lê os relatórios para mim e apresenta pavimento tal. Com aquele FBK, que é a resistência do bloco que eu estou lançando, qual que é a porcentagem de subestruturas de paredes que estão passando? Aí, com base nessa porcentagem, eu vou sabendo se eu aumento o FBK, se eu diminuo, se estou precisando de mais ponto de grout, ou se está precisando de mais
aço para resistir à tração. Então, essas seriam as ferramentas de dimensionamento. Eu estou dimensionando qual que vai ser a resistência do bloco que eu vou usar ali para a alvenaria estrutural, por exemplo. E elas podem ser conectadas ou não ao software. Eu posso fazer uma ferramenta de dimensionamento de viga, por exemplo, que eu vou ali, não tem nada a ver com TQS, que eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. E pode ser ferramenta de cálculo de empuxo, que nem essa aqui. Que nem essa aqui, inclusive essa planilha aqui, eu disponibilizo ela gratuitamente para quem me segue lá no Instagram. Eu já publiquei 2 planilhas, não, mandei para quem pediu. Já mandei, mostrei eu fazendo 2 planilhas lá, e as planilhas que eu faço em nosso Instagram, só você mandar um DMzinho lá com seu e-mail que eu compartilho. Então, essa planilha aí, ela não é bem de dimensionamento. Na verdade, você vai dimensionar o esforço do empuxo para depois jogar esse empuxo na sua estrutura e dimensionar a peça estrutural que vai estar com isso aí. Você saber como é que funciona a estrutura. Se eu quero calcular impulso, também que coloca o tipo de solo, você coloca os dados que é para mostrar dele no desenho, ele já vai te dar impulso. Então, é uma ferramenta do dia a dia. É uma coisa que, em vez de você fazer um cálculo de impulso manualmente, já está tudo automático. É uma coisa que é muito rápida. Essa planilha aqui, isso aqui não está bem em formato de planilha, mas eu limpei ela para colocar aqui no slide. Eu uso ela para dimensionar a radialidade. Então, você coloca aqui as dimensões geométricas, os materiais, e ela vai te dar o resultado de área de aço. Se você quiser usar tela eletrosoldada, ela vai te falar qual tela usar. Então, eu estou lá analisando um randier, por exemplo. O cliente quer usar tela eletrosoldada, não quer usar vergalhão, porque acha que a execução vai ser mais rápida, que vai valer a pena para ele. Aí eu pego lá, entro no software. Esse processo não é automatizado, porque é muito complexo, eu faço manualmente. Eu entro no software, pego os esforços lá da região que eu quero dimensionar e jogo na planilha. Com aquela geometria com os dados de material que eu já lancei, ele vai me dar qual que é a tela que eu tenho que usar. Ele vai me dar qual que é o espaçamento se eu escolher um vergalhão para positivo tal, para negativo tal. Então, é outra ferramenta de dimensionamento que aumenta a sua produtividade. E ela verifica o vale do software, se for vergalhão, o software faz, ela é bem mais automatizada. E uma coisa que é padrão no nosso dia a dia de projeto de estruturas, software tende para segurança. Porque pensa, você é o responsável por um software. Eu vender software. Aí o cara projeta uma estrutura e essa estrutura cai. A culpa é de quem? Não tem como, é complicada essa situação, né? Então, o que o software faz? Ele não sabe como é que o usuário vai usar o software dele. Então, ele arruma os critérios, ele regula e configura o software para que, mesmo se o usuário não for um bom usuário, não souber usar bem aquela ferramenta, ele vai dar um resultado do mínimo seguro. Só que para a gente de estrutura, no dia a dia, para a gente que está dedicado, que sabe usar, isso não é a parte mais legal, porque a gente precisa gerar uma economia para o cliente. Porque em estruturas, a gente tem que ter uma balança, é sempre uma balança de um lado, economia, de outro lado, segurança. E, geralmente, elas se contrapõem mesmo, precisa ter uma balança de... Então, a gente quer economia. Então, a gente quer manter essa balança nivelada, economia e segurança. E o software está sempre pendendo para segurança. Então, essas ferramentas que a gente faz também de dimensionamento, elas são para validar, elas são para ganhar mais segurança, elas são para você, em alguns casos especiais, você ter um resultado melhor que o programa está soltando automaticamente. Essa é outra planilha que eu compartilhei lá no meu Instagram, é uma planilha de dimensionamento de tubulão. Você coloca os esforços, é uma planilha bem completa, não coloquei aqui, mas ela vem desde a inserção de dados do solo, você coloca lá seu NSPT, o seu CPT, o tipo de ensaio, escolhe entre vários métodos de obtenção de tensão admissível do solo, e com base nessa tensão admissível, você vem e coloca os esforços que vêm da estrutura, e ele vai te falar, precisa ter uma largura de base tal, a armadura vai dar tal coisa, o volume de concreto vai dar tal, e faz algumas verificações.
E é uma coisa que é importante, é que essa planilha é só para esforço vertical, porque quando você entra em esforço horizontal e fundação profunda, aí o cálculo é muito mais complexo. Aqui eu já falei, né? Quem quiser essa planilha de empuxo e de tubulão, é só pedir no Instagram, que eu mando na hora, né? E, pessoal, eu deixo bem claro no e-mail, aquele esquema que eu falei agora. Quando eu mando a planilha, o responsável por ela é você, não sou eu. Então, por isso que eu falo para você verificar os resultados. Tá. Então, passando das ferramentas de dimensionamento, a gente vai para as ferramentas de desenho, que é o que eu falei agorinha. Ali dentro da ONA, eu aprendi a usar as ferramentas de desenho, que é automatizar o desenho no AutoCAD com rotinas criadas dentro do Excel. Então, eu estou mostrando aqui para vocês um exemplo de um SketchUp. Eu tenho um arquivo 3D de uma alvenaria estrutural que está dentro do SketchUp. Desse SketchUp, eu exporto o arquivo DXF. Desse arquivo DXF, eu leio com a planilha. Dessa planilha, eu crio uma rotina de desenho, que ela vai lá e olha aí, tá a elevação pontinha. Então, de um 3D dentro do SketchUp, eu criei as elevações de alvenaria estrutural. Eu automatizei todo esse processo. Esse processo de fazer uma elevação manualmente de um pavimento tipo de um projeto de prédio, por exemplo, demora meses, sem brincadeira. Você coloca bloquinho por bloquinho, isso demora um mês para fazer o tipo inteiro. Assim, demora um dia, 2 dias. Então, a ideia é essa, é você automatizar os seus processos demorados e ganhar tempo. Agora, o que são rotinas de comandos? Para entender isso, a gente tem que entender como é que o software funciona. Aí eu estou mostrando, traçando uma linha, copiando a linha, movendo a linha, do jeito que todo mundo vai fazer, com comandos e com o mouse. Aí o que o usuário faz, então? Desenha a linha, dou Enter, dou 2 cliques, copio, movo. Aí o que o software, o que o programa, o que o AutoCAD interpreta de tudo isso que eu cliquei no meu mouse ou no meu teclado? Eu dou comando line, eu dou a coordenada inicial, eu dou a coordenada final. Ele desenha ali. Eu dou comando copy, ele copia de tal coordenada para coordenada. Eu dou comando move, ele copia de tal coordenada para coordenada. Mas o que o programa precisa de estudo? Dos comandos e das coordenadas. É isso que a gente tem que entender. O programa precisa dos comandos e das coordenadas. Ele não precisa do seu clique, ele não precisa do seu comando no teclado. Ele precisa de entender o que você quer. Ele não precisa de ser pelo mouse ou pelo teclado. Então, a linguagem do programa é isso aí, direito. Eu dou comando line, duas coordenadas, enter, copy, coordenadas, move, coordenadas. Então, quando eu crio o AutoCAD é cheio de comandos, quem usa sabe disso. A gente tem vários comandos, comando para linha, comando para copy, comando para move. E tem sempre ali embaixo a barra de linha de comando. Quando eu vou no Excel, crio uma estrutura parecida como essa que eu estou mostrando e copio e colo na linha de comando do AutoCAD, ele faz isso aqui. Eu copio toda a estruturazinha que eu criei, que seria a rotina que está à esquerda. Colo direito, ele fez tudo que eu fiz automático. E é tão rápido o processo que nem dá para ver no vídeo. Deixa eu voltar aqui. Primeiro eu copio, vou lá na linha de comando, colo. E o desenho é muito rápido. Nem dá para ver aqui no de elevação. Deixa eu voltar aqui. Vou pular aqui um pouquinho. Olha como é que é rápida a inserção de blocos. É muito rápido a inserção. O desenho dentro do AutoCAD é rápido. Quando você usa essa rotina. Então, vamos lá. Vamos entender essa rotina. O que é essa rotina que eu estou tanto dizendo? É o que eu falei. O programa não precisa do seu clique. O comando precisa do comando. Então, na hora que você cria os comandos no Excel e cola para ele, você está mandando, você está falando para ele fazer o que você quer. Então, imagina, quase todos os comandos do AutoCAD, a maioria, você pode automatizar dessa forma. Então, tudo que você faz no seu dia a dia no AutoCAD, você pode automatizar com o Excel. É o que eu já falei, né? A maioria dos comandos podem ser automatizados. Vamos lá. Planilha de locação, por exemplo. Eu vou lá do TQS, num projeto qualquer, e exporto uma tabela de baricentros, ponto 00. Eu salvo o DXF desse desenho. Eu vou lá na área de trabalho, eu salvo o DXF qualquer, beleza. Eu vou dentro da minha planilha
Eu abro um desenho, eu vou lá, desculpa, eu abro esse desenho, esse DXF que eu acabei de criar, exportei o DXF para o TQS, importei o DXF para o AutoCAD. Eu pego a minha planilha, eu leio esse DXF com a minha planilha. Essa planilha importa essa tabela de baricentros que o TQS criou lá dentro do desenho, e com essa tabela de baricentros importada pelo Excel, eu posso desenhar a planta de locação do projeto. Então, planta de locação é um processo meio chato de fazer. Você vai desenhar cada linha ali, colocar coordenada, enfim, fazer muita coisa até na hora de desenho. Olha como é rápido o desenho da locação. Então, olha todo esse processo que eu fiz automaticamente. A partir de uma tabela de baricentros, eu fiz uma locação de pilar automático, extremamente rápido. Eu não desenhei linha por linha. Uma coisa muito importante da automatização também é que o programa não erra. O usuário erra. Então, se você automatiza um processo, imagina você colocar um pilar errado no solo, isso vai ter problema. Então, se você automatiza, a possibilidade de erro é muito menor. Então, fora o desenho mais rápido, a possibilidade de erro é menor, que é mais segura para todo mundo. Aí que eu estou mostrando a planilha de locação, o que ela faz? E daí para trás são várias ordenadas. Lá na direita são as rotinas. Então, ela faz todo um processo de cálculo para, no final, dar um print vertical e um print horizontal, que ele vai desenhar. É isso. Então, ela importa o DXF, faz todos esses cálculos mostrados, e lá na direita, ela, pela rotina, ela vai desenhar. Então, isso é um conjunto de ferramentas. Outra possibilidade de ferramenta de desenho é uma planilha de conversão de modelo, que ela faz a mesma coisa, ela importa o DXF exportado pelo TQS, faz os processos dela, enfim, exporta a rotina. Você pode ver a rotina lá na coluna A. Ela vai inserir um bloco na coordenada tal, na escala tal, e na rotação tal, e por aí vai. Aí eu vou lá no TQS e desenho aquela mesma planta de fiado do exportado do TQS, só que no meu formato personalizado. Eu tenho os meus blocos, eu não quero usar os blocos do TQS, eu prefiro o AutoCAD. Então, para você não ter que refazer todo esse negócio que já está no TQS. Já está lá, é só usar. Então, isso aí, você dá para ver que ele está fazendo super rápido, isso é automático, eu não estou fazendo nada. A planilha que criou toda uma rotina, que insere os blocos, desenha, apaga bloco embaixo de porta e insere um retângulozinho que indica abertura. E o que a planilha faz? É isso aí. Ela... É um vídeo? Isso aqui não. É um vídeo. Faltou o fio automático. Esse aí é o DXF. O DXF é um arquivo de texto. Aí ele pega o arquivo de texto, ele extrai os blocos ali, direita dá para ver os blocos extraídos, as coordenadas, as escalas. Aí eu pego as aberturas também, que as aberturas também DXF, importa as aberturas, faço os meus cálculos também, e cria a rotina de desenho no final de tudo. Importa para a gente a rotina de desenho. Então é isso aí, pessoal. Esse é o último slide de desenho. Então dá para ver que você, usando essas rotinas de sequências de comandos dessa sequência de comando do AutoCAD, só que montado, organizado dentro do Excel, você automatiza seus desenhos. As possibilidades são infinitas, vai da sua criatividade de pensar, eu faço esse comando aqui, eu vou automatizar desse jeito para fazer tal coisa. O negócio é aprender o processo, é não pegar minha planilha, é aprender como que você vai fazer, do seu jeito. Tá, e como que é possível importar DXF? Como que é possível fazer todos esses cálculos de forma automática clicando no botão, usando o VBA? Boa noite. VBA é Visual Basic for Applications. É uma linguagem de programação criada pela Microsoft para os softwares deles. Então, o que o pessoal conhece de VBA no dia a dia? É a macro do Excel. Você já deve ter escutado de macro. É isso, VBA são as macros.
Na hora que você grava uma macro no Excel, ele lá dentro do programa, ele cria umas linhas de código que descrevem o que você fez. Então, eu estou mostrando aí uma macro simples. Eu gravo a macro, eu digitando Hello World e dando Enter. Aí o que eu faço? Depois você pega uma forma qualquer e atribuo a macro a essa forma. Na hora que eu clico na forma, ele vai repetir a macro. É isso. Então, a macro é automatização do Excel. E a gente vai ver que quando você cria essa macro, ele cria esse código direito. Então, quando você grava uma macro, o que ele está fazendo lá dentro do programa? De novo, o que importa para o programa não é o que você coloca no mouse e no teclado. O que importa para o programa são os comandos internos dele. O comando interno de uma macro é isso aí. Dá para ler. Quem entende inglês, ele vai pegar a célula ativa e vai definir a fórmula lá dentro, igual ao texto Hello World. Aí depois, quando eu dou Enter no Excel, na verdade, ele não dá nem Enter, ele seleciona a célula de baixo. Então, o Enter é selecionar a célula de baixo. Então, a possibilidade é muito grande. Tudo que você faz no Excel manualmente, você pode... Eu quero fazer tal coisa, por exemplo. Você grava uma macro. Aí depois você entra lá na planilha, na aba de desenvolvimento, porque o podcast tem o próprio softwarezinho lá de programação, você vê o que essa macro fez, o que o programa interpretou. Aí você pega esses comandos que seriam esse aí é só ir nessa macro, por exemplo, e trocar Hello World por, sei lá, Irata Associados, e quando eu usar essa macro, ele vai inserir Irata Associados. E a VBA, ele não é só para trabalhar dentro do Excel, ele trabalha com arquivo fora também. Então, eu posso abrir o arquivo DXF, copiar o DXF, colar tudo dentro da planilha, e ali dentro da planilha eu posso usar ou fórmulas ou mais VBA para interpretar os dados da planilha. Uma aplicação de VBA, a maior aplicação que eu tenho é essa planilha aqui. É uma planilha, vídeo de novo, que não deu play automático. É uma planilha que vai ler de novo, é aquela planilha que você tem agora, ela tem um formulário com botões interativos, e ela me auxilia na escolha de FBK. E como é que ela faz? Isso aí é a interface da VBA, aí tem o formulário, o código do formulário, cada vez que eu clico em alguma coisa, ele segue alguma linha. Aí está toda a programação em VBA por trás da planilha. Essa planilha, ela importa dezenas e dezenas de arquivos, dezenas e dezenas de relatórios, XFs, ela importa muita coisa. Eu melhorei ela um tempo atrás, porque tinha um erro no TQS, que no desenho apresentava uma coisa e no relatório apresentava outra. Aí o que eu fiz? Eu importei no desenho, que era o correto. Então, antigamente eu importava o XF, hoje eu importo relatórios, que são arquivos de texto mais simples. Aí eu importo os relatórios, faço todos os cálculos, faço todas as verificações, ela me auxilia em todo esse processo, enfim, é uma planilha que tem mais de 1000 linhas de programação. Ela é, de longe, a mais extensa que eu tenho aqui em código. E como que eu faço no VBA, no dia a dia? Que nem eu falei agora, eu gravo uma macro. Eu vou lá naquela interface, estudo o que cada comando que eu fiz gravou dentro do VBA e aplico isso onde eu quiser. E uso sempre o Google, porque é uma coisa muito... É uma coisa que... Eu tenho uma sensação de que às vezes as pessoas não sabem usar o Google, sabe? Porque é tão fácil, você tem uma dúvida, você vai lá e pesquisa no Google, você acha isso muito rápido, você acha isso muito fácil. E eu tenho essa impressão de que as pessoas não sabem usar o Google. Então, para a gente que trabalha com software, com programa, o Google é nosso melhor amigo. E um bônusinho que sai um pouco de estruturas, isso aqui é para qualquer... Estruturas não, de projetos, isso aqui é para qualquer usuário de Windows. Tem um programinha que chama AutoHotkey. Ele é um comando de atalhos scripts. Tudo que eu disse até agora é automatizar tudo dentro de um programa. Como é que eu vou automatizar o AutoCAD? Como é que eu vou automatizar o Excel? E se eu puder automatizar tudo? Absolutamente tudo. Então, eu tenho ali qualquer clique de botão, qualquer comando do teclado, não importa qual software que eu estou usando. Esse AutoHotkey permite você automatizar absolutamente todo o seu computador. E é simples, você cria um arquivo de texto, digita uns negocinhos lá dentro, salva, é isso aí. Esse aí, por exemplo, ele... Opa.
Eu acho que eu não coloquei, mas acho que esse slide aqui eu consigo mostrar nisso. Está um pouco travado aqui. E aqui, vocês estão vendo a tela, né? Deixa eu pausar. Esse F1, o que ele vai fazer? Ele é o disparo, é o gancho da minha macro, do meu script. F1, 2 pontos. Significa que toda vez que eu apertar F1, esse arquivo vai ser executado. Aí o comando send é um comando do AutoHotkey que vai digitar hello. Ou, na verdade, send, ele é todo input do usuário. Você pode colocar send, clique do mouse, você pode colocar send, desculpa, clique no mouse é outro comando. Você pode colocar send enter, você pode colocar send ESC, send digitar. Então, send é um comando muito importante dentro do AutoHotkey. Sleep é uma pausa. Eu reescrevi o código primeiro, só digitar no Hello World. Essa atualização aí é porque ela insere uma pausa no meio do comando. Então, eu vou recarregar a macro e vou apertar F1, olha o que vai acontecer. Ele digita hello, espera 2 segundos, digita Word. Exatamente o que eu acabei de escrever. Olha como é fácil automatizar seu processo de digitação. Aí como é que eu uso isso no meu dia a dia? Eu trabalho com projetos que têm centenas de punches. E tem cliente que gosta de receber todas as punches separadamente, cada um com seu nome, com seu arquivo, para ficar um negócio organizado, às vezes com Santo Doc, às vezes com o cliente, mas enfim. Eu preciso separar e renomear todos esses arquivos. Aí eu tenho uma planilha, que ela cria os comandos do AutoHotkey. Eu copio esses comandos, coloco dentro de um script, salvo, e executo esse script com aquele gancho, com aquele F1. Aí eu vou lá nos arquivos, aperto F1, ele renomeia todos os arquivos que eu quero. Então, isso aí, eu estou automatizando o Windows. Eu não estou digitando nada. Isso aí é em tempo real, estou até mexendo no mouse para mostrar. O AutoHotkey está fazendo isso sozinho. Então, tudo que você, como usuário, faz no seu computador, essa ferramentazinha, esse AutoHotkey, ele pode fazer. E o limite não é só comando, não é só digitar, não é só mexer mouse. Ele faz tudo, ele que nem o VBA, ele lida com arquivo, ele lê, ele escreve, ele printa. Então, eu sou um usuário até leve do AutoHotkey. Parece avançado, mas não sei se parece avançado, na verdade. Eu sou um usuário que sabe pouco, poderia saber mais. Porque a possibilidade desse programinha é grande, muito grande. E o que é a minha aposta futura? O que eu, Gustavo, como projetista, quero atacar? Qual é a próxima coisa que eu vou fazer? Ou o que eu vou explorar? É o Revit e o Dynamo. Por que eu acho isso? Porque o Revit, a gente está tendo uma tendência ali hoje na nossa área de projetos e consultoras gerais, o BIM começar. Então, um software para a gente, isso hoje é o Revit. E o Revit, ele tem o Dynamo, que é a ferramenta de programação do Revit. Então, a gente tem o BIM, que está ali no Revit, que é um software muito avançado para o BIM. A gente tem a própria ferramenta dele de automação. Então, por que isso não é uma coisa legal? Por isso que a minha próxima aposta, eu terminei meu curso de Revit mês passado, esse mês. Terminei o curso de Revit esse mês. E eu vou estudar agora Revit Dynamo, que é onde que eu acho que vai ser os próximos passos para melhorar o projeto. Bom, pessoal, é isso aí. Foi a primeira palestra, espero que vocês tenham gostado. Tem meus dados de contato, vocês podem perguntar, tirar dúvidas, estou sempre disponível para conversar. E abro, então, para vocês tirarem dúvidas para a gente conversar, e é isso aí. Muito obrigado a todos, e obrigado por terem participado. Valeu, Bragatinho. Tamo junto. Valeu. Muito obrigada, professor. Podemos abrir um espaço para perguntas, então? Com certeza. Eu vi ali que o Thiago está com a mão levantada. O Thiago gostaria de fazer a primeira pergunta? Thiago está na sala? Enquanto isso, pessoal, vocês podem enviar as suas perguntas no chat ou podem ligar o microfone também e participar. A Milena acabou de enviar para vocês nos comentários, no chat, a lista de presença e o formulário de avaliação. Eu peço que vocês preencham ambos eles
para garantirem o certificado de vocês. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem tirar dúvida agora, tirar depois, fique à vontade. Oi, Você falou sobre a utilização do AutoHotkey para fazer algumas tarefas. Sim. E você falou que você pegou os comandos dela no Excel. E como você cria esses comandos no Excel? Você pega de algum lugar ou você cria um por um? Na verdade, o primeiro você tem que colocar lá, né? Você tem que dar para a sua planilha para isso. Desculpa, estou com um chat. Qualquer software tem uma documentação online de como que você vai usar o software. Porque ele é uma coisa, como eu falei, eu não explorei muito. Ele não, eu não sei se ele trava mais. Mas você vai lá na documentação do AutoHotkey, em fóruns, usa o Google de novo, e você pode pegar lá os comandos que você quer. Você imagina, eu quero mover o mouse. Aí você pesquisa lá, AutoHotkey, mouse move. Ele vai te mostrar o comando. Você pega esse comando e coloca no Excel. Aí você cria ali uma primeira linha de comandos. Aí eu quero repetir esse comando várias vezes, só que com pequenas alterações. Aí eu uso o Excel para isso. A primeira rotina é colocada manualmente, mas depois você pode usar o Excel para copiar isso aí com pequenas variações. Que nesse que eu mostrei, no exemplo que eu mostrei, as variações eram os nomes de arquivos. Gato, essa possibilidade de exportação no Eberic, você também vê igual no TQS? Não. O Eberic, ele é um programa muito mais fechado. Ele não tem esses relatórios soltos. O que o Eberic pode fazer, ele pode exportar alguns documentos em Word que tem alguns dados lá dentro. Mas, para ser sincero, eu nunca trabalhei importando relatórios do Eberic por esse motivo. É mais complicado de fazer. Mais alguém? Acho que é isso aí. Gustavo Ponte, a pergunta foi respondida? Foi sim. Mais alguém tem alguma dúvida? Professor Gustavo, bom. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas assim, eu vi que você falou sobre o Dynamo aí, é uma coisa que no escritório que eu trabalho também a gente está tentando adotar. A gente já faz formas em Revit, mas a questão do detalhamento no Revit é um pouco mais complicado. Então, também estou nessa linha aí de tentar desenvolver alguma... Porque a linguagem de programação do Dynamo é diferente das outras, né? Ele tem uma linguagem própria, né? Estou nesse caminho aí também de tentar desenvolver algo. É que nem eu disse, o que mais conta para mim de Revit e Dynamo é a possibilidade de futuro, porque eu realmente, para ser sincero, não tenho a menor ideia de como é que funciona ainda. Eu sei das possibilidades, mas realmente detalhar dentro do Revit, às vezes nem vale a pena. Se você já tem um software de cálculo estrutural, que ou Eberic ou TQS, ele já vai fazer o detalhamento. Então, às vezes, é só importar. É uma coisa que está bem... Está começando mesmo na nossa área, isso de mostrar ali no BIM a armadura, porque muitas vezes softwares são engessados, né? A gente faz a armadura de vários elementos manualmente para dar uma editada. E isso manualmente é um desenho é difícil de exportar para o BIM. Mas realmente é complicado. Talvez a venaria estrutural com a armadura mais simples, mas de viga, pilar e laje é mais complexo mesmo. A gente trabalha bastante com pré-moldado. Uhum. Então, como os nossos detalhes, a maioria fica muito complicado tirar de software. Então, acaba que é manual. Então, a gente já queria automatizar algo nesse sentido, sabe? Entendi. Mas realmente tem pouco material sobre, então fica bem complicado. Pois tem pouco material mesmo. Mas a ideia é explorar a área e se não tem material, vamos criar. Eu vi que o João tinha alguma dúvida, João? Pode sim. ligar o áudio.
Sim. Eu tenho uma pergunta. Como é que você faz para automatizar as plotagens para PDF? A plotagem para PDF, eu já fiz uma pequena planilha que tinha uma rotina que usava o comando plot do AutoCAD. Então, essa é uma coisa bem chata também que eu faço no dia a dia. E é uma coisa bem manual pelo software que a gente usa, pelo AutoCAD. Então, talvez a Revit seria diferente. Mas você vai lá na rotina do AutoCAD e é uma dica para o pessoal também que tem interesse de usar essas rotinas do AutoCAD, é que sempre que você coloca um comando, por exemplo, comando plotar, ele às vezes vai pedir para você inserir dados manualmente. Mas se você colocar o comando "-plot", você pode dar esse dado que ele quer pela linha de comandos, que possibilita a automatização. Então, eu uso lá o comando "-plot", ele tem em toda a sua sequência as configurações de plotagem que você quer. E com as pranchas, o que eu faço também, que todas as minhas pranchas estão em formatos fixos. Então, eu tenho uma prancha no 00, eu tenho outra prancha no 150.0, porque dessa forma eu consigo usar essas rotinas de plot para automatizar o PDF. Então, é plot menos... Então, é menos plot. Menos plot. E como é que você faz para fazer um arquivo para cada PDF? Aí depende do ator, porque o processo que eu uso é dentro do AutoCAD. O AutoCAD, ele usa impressoras de PDF. Então, é um processo um por um mesmo. Eu já fiz uma coisa bem complexa de você pegar o Auto Hotkey e rotinas no Excel ao mesmo tempo para automatizar todo o processo de geração de PDF. Mas é uma coisa muito complexa. E é uma coisa que o máximo que eu consigo fazer é dar esse plot, que dependendo das suas impressoras de PDF, ela já vai soltar cada arquivo solto, cada arquivo separado. Aí no final, você pode já colocar o nome nessa hora que ela criou o arquivo, você pode criar uma sequência e depois usar uma rotina do Auto Hotkey para renomear cada arquivo. Mas é bem manual mesmo nesse processo, viu? Não tem muito segredo. Tá, ou você pode agregar os PDFs num buffer, né? Tem algumas outras possibilidades também, porque eu trabalho com a folha dentro do model. Você pode trabalhar com folhas dentro do layout do AutoCAD. Aí você faz uma plotagem, eu esqueci até como é que chama, mas você plota todos os layouts de uma vez em PDF separados. Aí eu não trabalho assim, mas é uma possibilidade também. Entendi. Valeu. Menos plot, né? Isso, menos plot. Aí, quando você der o comando menos plot, o AutoCAD vai te pedir os próximos dados e você vai vendo o que você precisa dar para ele. Jorge, mas aí eu consigo vários arquivos no mesmo plot ou é o mesmo arquivo e várias... Não, cada menos plot é uma prancha. Aí, por isso que eu digo que às vezes as coordenadas têm que estar certinhas, porque... tá, então é menos plot, mas aí eu tenho que colocar e selecionar o que eu quero, então é isso? Isso, sim. Não dá para fazer tudo de uma vez, tipo um script, não? Eu nunca explorei essa possibilidade, sim, mas com certeza tem. É uma coisa assim que... Assim, oi? Não, assim, vários paper spaces, eu gero tudo de uma vez, não, né? É um para cada um, então. Do jeito que eu faço, por enquanto, sim. Não, tá certo. Era só... Isso que eu queria ver se tinha alguma automatização para esse processo de plotagem. Assim, eu não... É o que eu falei, a possibilidade com certeza tem. Mas eu nunca explorei essa possibilidade, até porque gerar PDF é uma coisa que a gente faz muito pouco, né? É uma coisa que custa muito tempo. Pelo menos O comando é o batchplot. Oi? É isso, batchplot. Obrigado, Ponce. O batchplot, ele pode botar várias coisas de uma vez. Só que quando eu usei, ele era separado por layout. Você não pode usar ele no model, por exemplo. Tá jóia. Entendi. Obrigado. De nada. Tem uma pergunta aqui no chat do João Gilberto Ferreira. Então, Lisp é uma outra área inexplorada por mim. Então, realmente, daria para automatizar mais coisa com Lisp ainda, que é a própria, que seria o dínamo do AutoCAD, né? Só que com essas rotinas eu já atingo tão bem o que eu faço no dia a dia, o que eu preciso no dia a dia, que eu nunca senti necessidade de ir atrás para explorar o Lisp.
porque é toda uma linguagem nova de programação, é uma coisa bem demorada, e eu acho que não vale a pena, porque a tendência é a gente sair do AutoCAD, né? Então, eu nunca me aprofundei no Lisp pela tendência de sair do AutoCAD. Mas é uma ótima ferramenta, sim. Mais alguém? Ludmila, então acho que já pode fechar, né? Não havendo mais perguntas, então, eu passo a palavra para falar em nome da Dalmas, a consultora de carreiras Lorena Souza. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Lorena, faço parte da equipe da Dalmas, né, Escola de Pós-Graduação. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu acho que você está com dois Tira o áudios áudio do ligados, você computador. está dando uma microfonia. Agora sim. Bom, se alguém de vocês, né, gostou da palestra, do conhecimento que foi passado pelo engenheiro Gustavo Bragato, eu gostaria de informar a todos que a gente está com matrículas abertas para a nossa 5ª turma da pós em Projeto de Estruturas, Fundações e Pontes. Essa é a nossa 5ª turma, já temos 2 turmas concluídas, já certificadas, e estamos com 2 em andamento aqui em Goiânia, né? A gente está com uma condição muito bacana, incrível, até o dia 30. E quem tiver um interesse, eu vou passar o meu WhatsApp no chat, pode estar me chamando para estar apresentando a condição, né? E, no mais, eu agradeço a presença de todos, ao CREA, né, pela parceria, o apoio de sempre, e o engenheiro Gustavo pela disponibilidade em estar compartilhando todo esse conhecimento com a gente. Obrigado pela oportunidade. É isso, pessoal. Desejo boa noite a Obrigada, todos. Lorena. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada, Lorena. Obrigada, Tarek, por mais uma palestra de sucesso aqui com a gente. Muito obrigada, pessoal, por ter ficado até o final. Eu peço para quem tiver disponibilidade ligar as câmeras para a gente tirar um print para encerrar essa palestra. Vou dar um tempinho aí para vocês ligarem as câmeras. Quem ainda não preencheu o formulário, preencha. Está no chat aí, se quiser pode pedir que a Milena envia de novo para vocês. Só dá mais um minutinho aí. Tirar um print de vocês, então. Só um minutinho. Vamos contar o 3 aí, dar um sorrisão todo mundo. Prontinho. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada por terem ficado até o final e até a próxima palestra. Obrigada, professor. Obrigado, pessoal. Boa noite.